Continua aqui. Vinícius, Ucrânia, né? O Zelensky, né? Ele afirmou que ele está disposto a deixar a presidência do país e se isso significar a paz na Ucrânia, né? O Volodymyr Zelensky, presidente, disse que está disposto a abrir mão do cargo se isso significar paz no país, dizendo que poderia trocar sua saída pela entrada do país, inclusive na organização do Tratado do Atlântico Norte, na OTAN. Aspas, né? Se isso significa paz para a Ucrânia, se você realmente precisa que eu deixe meu posto, estou pronto, disse Zelensky, irritado quando perguntado durante uma entrevista coletiva se ele estava pronto para deixar seu cargo, se isso significasse a paz, né? O presidente Donald Trump dos Estados Unidos havia falado, né, de que era necessário que eleições ocorressem novamente na Ucrânia, tendo rotulado Zelensky de ditador, uma aparente referência ao mandato oficial de 5 anos do líder ucraniano que terminaria em 2024 e acabou estendido por conta da guerra, né? Como é que você analisa isso, né? É claro que o Zelensky se apaixonou pelo poder também, tem vários elementos apontando isso, mas por outro lado, é também resultado da pressão dos Estados Unidos, isso, não é, o Vinícius? Exatamente, Sakamoto. O Zelensky, ao meu ver, é um gesto desesperado, porque ele sabe muito bem que Trump, enquanto Trump estiver no poder, mal acabou de começar o seu segundo mandato, a OTAN não vai admitir a Ucrânia entre os seus membros. Isso geraria ali uma tensão muito grande com Vladimir Putin, ainda que territórios da Ucrânia, tudo indica, ficarão ali com a Rússia pós-término dessa guerra. Então, o Zelensky, ele quer dar uma demonstração de desapego ao poder que é muito mais retórica, porque é um objetivo inalcançável neste estágio, ainda que os europeus tenham ali a vontade, né, pelo menos diplomática, eles não têm força militar, para continuar a apoiar a Ucrânia. O próprio primeiro-ministro britânico Keir Starmer falou que está pronto ali para enviar tropas para um processo de pacificação, mas é uma operação muito custosa hoje para os padrões europeus. Então, o Zelensky, ao meu ver, ele procura ali barganhar uma espécie de saída honrosa para si. É muito mais uma saída honrosa para si do que uma saída honrosa para a Ucrânia, que, abandonada pelos Estados Unidos pós essa mudança de governo, claramente está em maus lençóis e não tem nada mais a fazer, infelizmente, do ponto de vista até do direito internacional, porque o que a Rússia fez foi invadir ali um território soberano. Então, vai haver aí a legitimação de fato da apropriação dessas terras, desses territórios ucranianos, e o Zelensky quer salvar, me parece, a sua própria pele nesse contexto. E o presidente Volodymyr Zelensky, foi interessante que no início, lembrando que ele era um humorista, acabou se candidatando, se tornou presidente e acabou virando o rosto da Ucrânia na guerra. Estamos voltando agora para a audiência completa, temos o pessoal de novo da TV, né, acompanhando a gente, juntando essa audiência do YouTube. Ô Vinícius, a gente, nas vésperas, né, do 3º aniversário da guerra da Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin fez o maior ataque com drones, né, no território ucraniano, né, segundo inclusive matéria da Folha de São Paulo, né. A Ucrânia mesmo tinha feito já ataques com drones ao território russo, agora foram lançados nesta madrugada desse domingo 23, 267 drones contra várias regiões, inclusive a capital Kiev, né? Também teve ataques de drones, né? E a Força Aérea Ucraniana diz ter abatido 138, enquanto 119 foram afetados por outras contramedidas eletrônicas. Aí também tem uma briga de informação, né? Porque um lado sempre vai menosprezar o ataque, o outro lado vai sempre majorar isso, faz parte da guerra de informação. Mas eu queria que você falasse um pouco, porque é o seguinte, desde que assumiu, o presidente Donald Trump tem tentado, e de certa forma, se dedicado bastante para recauchutar a posição da Rússia, né? Internacionalmente. Ele senta-se com a Rússia para discutir a questão da Ucrânia sem chamar a Ucrânia, sem chamar a Europa. Ele critica o Volodymyr Zelensky, elogia o Vladimir Putin em público. E isso, na verdade, coloca, inclusive, dá um chacoalhão naquela ordem mundial que tinha se estabelecido no pós-guerra em 45, né? Exato, Sakamoto. Nós temos aqui o término de 8 décadas de ordem internacional
em que os Estados Unidos claramente assumiam ali o papel de hegemonia, algo que ficou muito forte no pós-Guerra Fria. Então, tem toda essa discussão, até aqui um detalhe, né, em relações internacionais, essa ordem começa em 45, começa em 89 ali com a queda do Muro de Berlim. A ordem de 89, né, de unipolaridade americana, há muito tempo aí já está sepultada, aí toda a questão desde a crise financeira de 2008, depois Brexit, Trump 1, depois Covid e agora a guerra Rússia-Ucrânia. O que o Trump parece estar fazendo, Sakamoto, é o seguinte, está nos levando, né, levando o mundo todo, até em função ainda da grande influência americana ao redor do mundo, ainda é a principal potência se somarmos questões econômicas, questões militares, questões ideológicas, para o mundo do século XIX. E qual é o mundo do século XIX? É um mundo de esferas de influência. Tanto que o secretário de Estado, Marco Rubio, né, o senador lá da Flórida que virou secretário de Estado, que é o chefe da diplomacia americana, ele falou que é uma anomalia ter uma única grande potência. O ideal é termos várias grandes potências e claramente o Trump vislumbra esse mundo em que haveria uma repartição informal ou até mesmo oficial, vamos ver aí os próximos capítulos, entre Rússia, China e Estados Unidos, com os Estados Unidos pelo menos assegurando que a sua hegemonia financeira. Tanto que o Trump parece estar mais preocupado, por exemplo, do que defender a primazia americana ali na Europa, ele já jogou a Europa ali aos leões, ou melhor dizendo, ao Putin, ele na verdade quer manter a primazia americana na questão financeira, né, com o domínio do dólar. Não é à toa que, por exemplo, ele ameaça os BRICS com tarifas, né, de 100%, a última vez que ele fez ameaça 150%, por conta do projeto dos BRICS de ter uma moeda longo prazo, é sempre importante dizer, alternativa ao dólar. Então, em suma, Trump quer aí um mundo sem organizações internacionais, onde as organizações internacionais como a ONU sejam laterais e, claro, apenas as grandes potências, como Rússia, China e Estados Unidos, deem as cartas no complexo jogo da política internacional. Nesse sentido, só uma curiosidade na sua avaliação, eu sei que é pura especulação, mas a gente está trabalhando com... você está trabalhando com superpotências e um mundo multipolar, mas, digamos, tripolar, né? China, Rússia, Estados Unidos. Esse mundo novo, ele trabalharia ainda com esferas de influência na sua avaliação, ou seja, com áreas em que cada uma dessas potências atuaria, ou essas esferas de influência seriam sobrepostas? Por exemplo, haveria influência da China e dos Estados Unidos no Brasil. Eu digo isso porque em algum momento pode dar pau, né, nos interesses dessas três potências com relação à questão econômica, por exemplo. Exato, Sakamoto. Nós temos aqui vários cenários possíveis. Um deles é de esferas de influência bem definidas. Então, os Estados Unidos procurariam reassegurar o quê? Sua influência no hemisfério ocidental e até mesmo na Europa, porque não é à toa, como a gente estava falando mais cedo, o Musk ele quer ali influenciar eleições europeias, porque o Trump precisa de aliados na Europa. Aliados, é importante dizer, de extrema direita. Sequer aliados de direita vão servir ali aos propósitos de Trump nessa reconfiguração da ordem mundial. A Rússia reafirmar a sua influência sobre a Ásia Central, com a qual é importante dizer ela compete com a China, ali países como o Cazaquistão, que já fizeram parte do Império Soviético, e também o leste da Europa, que é a grande preocupação dos europeus. O Putin ele vai parar na Ucrânia, ele vai querer um dia reocupar áreas. Isso não é piada, é sério. Da Polônia, os países bálticos, né, Estônia, Lituânia, Letônia. Então nós temos aqui vários cenários. E a China, claro, ali procurando, sobretudo, a reunificação com Taiwan, mas também procurando ali a primazia no Indo-Pacífico. Uma hipótese alternativa seriam potências médias, como o Brasil, a Turquia, a Nigéria, a Argentina, quiçá o México, a Argentina, Indonésia e, claro, a Índia, que fica ali num nível intermediário entre potência média e grande potência por ter armas nucleares, buscarem ou apoiar uma dessas três grandes esferas que parecem estar surgindo, ou então buscar o quê? Reforçar o seu domínio sobre as suas regiões, como o Brasil na América do Sul e a Índia ali no sul da Ásia. Então nós temos esses dois caminhos possíveis, mas que Trump não vai dar aqui colher de chá, principalmente para governos à esquerda na região, me parece que, de fato, isso vai acontecer. Então podemos esperar, tanto na América Latina quanto na Europa, uma força muito forte aí nos próximos anos, né? Algo muito decisivo no sentido de formar governos de extrema-direita para apoiar essa nova ordem que o Trump quer e apoiar essa nova esfera de domínio americano.